Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de janeiro de 2023. É ano A, certo? E vamos iniciar rezando uma oração para este mês de janeiro, né? E também nos recordando a oração mundial que o Papa nos propõe para este mês para o apostolado de oração, tá? Para o mês de janeiro. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar rezando a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, que é dedicado para este mês de janeiro. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus.
pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, porque viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, lembrando o tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa para o mês de janeiro. Pelos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Rezamos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, em intenção, do Papa Francisco, certo? E também para todos que faleceram já desde o final do ano passado até agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 31 de janeiro de 2023, hoje, nessa terça-feira, lembramos de São João Bosco, presbítero, cor litúrgica é branca. A primeira leitura de hoje é Hebreus 12, versículos de 1 a 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 21 ou 22 e o refrão diz: todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Sois meu louvor em meio à grande assembleia, cumpro meus votos ante aquele que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou.
todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Evangelho de hoje, Marcos 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te curou, vá em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança, e Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse domingo, dia 29, que foi Mateus 5, versículos de 1 a 12a. Tá? O que foi o evangelho desse domingo? Foram as bem-aventuranças, né? Jesus vai no monte onde todas as pessoas estavam seguindo e lá ele fala das bem-aventuranças, quem são os bem-aventurados, né? Ontem, no evangelho de ontem, só recordando que foi Marcos 5, versículos de 1 a 20, foi a cura do possuído gadareno. Ele não era possuído por 1 ou 2 demônios, ele era possuído por uma legião de demônios, né? E aí há um problema, porque Jesus dá papo, dá conversa pro inimigo de Deus, né? A impressão que passa, né, não sei como é que é teologicamente falando, ou sob estudo dessa palavra, mas a impressão que dá é que o encardido, né, o demônio, engana Jesus, porque Jesus ainda pergunta: o que você quer? Não, nos coloque naquela manada de porcos. Só que ao colocar os espíritos ruins na manada dos porcos, os porcos se matam, né? Se jogam no mar e dá um prejuízo econômico para a região. E a população local o expulsa Jesus de lá. Na finalização do evangelho de ontem, o gadareno, ele pede, o curado, né? Pede para ir com Jesus, mas Jesus diz: não, fique e dê seu testemunho, anuncie o que aconteceu com você, certo? Jesus geralmente não recusa discípulos, né? Mas nesse caso precisou, porque provavelmente seria melhor dar esse
homem dar o seu testemunho perante os seus do que realmente aconteceu, uma vez que todos sabiam da história desse endemoniado, possuído por espíritos maus e que morava no cemitério, do que ir com Jesus, né? E no evangelho de hoje, há duas curas. A hemorroísa, que não parava de sangrar por 12 anos, que era impura, né, segundo a lei mosaica, e a volta da menina. Ele ressuscita uma menina, né? Algumas chamam de o nome Talita, né? Tem muitas moças, meninas que se chamam Talita, mas ali chama-se menina mesmo, né? Então não há um nome para essa menina de 12 anos, filha de Jairo. Sabemos que é apenas filha de Jairo. Então, dentro dos evangelhos, nós vemos 3 ressurreições, né? A primeira, o filho da viúva de Naim. Aí a menina de 12 anos. E depois, Lázaro, né? Só que Lázaro já era uma coisa mais impressionante, porque Lázaro já estava já sofrendo da decomposição humana, né? E ele tira Lázaro da tumba, lá da onde foi colocado o corpo, e volta à vida, né? No caso ali, a menina, ela tinha acabado de falecer, certo? Bom, hoje o pitaco não tem pitaco. As notícias não estão boas. Eu não tô boa também para ficar dando notícia ruim, né? Tá uma tragédia atrás da outra. Nem vou entrar em detalhes, deixa quieto. Se você viu, viu. Quem não viu, não viu, certo? Então eu não vou entrar em detalhes. A gente está finalizando o mês de janeiro e pedir para que Dom Bosco esteja nos abençoando, né? E nos dê, quem tem mais idade, nos dê um espírito jovem, e para os jovens que eles se convertam, né? Que eles voltem para Jesus. Vale aqui um pitaco breve que eu já falei, vou repetir. Cuidado com canais, mesmo se você também sentir que eu não estou falando de Jesus, mas cuidado com canais que se dizem católicos, mas não colocam Jesus no centro. Às vezes você vê muito a Nossa Senhora também. Apesar que Nossa Senhora dá para perdoar porque Nossa Senhora carrega Jesus. Mas aí depende da sua fé, da sua também interpretação de fé. Porque às vezes tem gente que ama tanto Nossa Senhora que também esquece Jesus, né? Então tem uma situação aí um pouco controversa mesmo. Por outro lado, canais que só falam de política, combate ao comunismo. Tudo bem, não tem problema, pode falar. Mas se não tiver Jesus no centro, cuidado. Cuidado. Há algum tempo atrás, até antes da pandemia, eu segui um canal no YouTube que tinha algumas devoções e tudo, só que começaram a falar muito mal do Papa Francisco. Então, o que tipo, se achava no direito de denunciar? Aquilo começou a irritar. E uma vez perguntaram para o professor Felipe Aquino, desse suposto professor que tinha o canal, um gordinho de óculos, eu até esqueci o nome, mas usava um nome de Nossa Senhora, um título de Nossa Senhora para o canal. Só que, gente, todo mundo que ia lá falar falava mal do Papa Francisco. E aí perguntaram desse professor, desse canal, para o professor Felipe Aquino. Ele falou: não, vamos rezar. E aí, eu não sei como é que chegou a informação para esse outro do canal que falava mal do Papa Francisco. E ele começou a xingar, tipo, ele começou a denegrir a imagem do professor Felipe Aquino, falando que ele falou mal de mim. Aí eu fui investigar, né? Porque o professor Felipe Aquino é muito educado, ele é muito temeroso, como é que eu vou dizer? Cauteloso o termo, é cauteloso com o que fala. E foi muito, sabe, foi muito feio aquilo, porque o professor Felipe Aquino não falou nada demais. Ele só falou: vamos rezar por essas pessoas, ponto, acabou. Ele não falou mal, não falou bem, não falou nada. Ele só falou: vamos rezar. Não sei se conhece ou não conhece, mas ele deu a entender: vamos rezar. Não falou mal. Como todo cristão, né? Pelo menos tem que aparentar isso. O professor Felipe Aquino agiu de forma correta. E o outro não. O outro ainda quis surfar numa citação que fizeram dele. Aí eu desisti do canal. Tá no limbo lá. Nem sei se eu bloqueei. Eu sei que deixei de seguir. Não dei mais crédito.
porque não há caridade, né? Eu, às vezes, falto com a caridade aqui no meu canal, falo de coisas horríveis, né? Falto caridade com vocês, né? Porque vocês não são obrigados a saber dos feminicídios da minha região, casos que nem eu falei da família lá em Goiás, mas é uma profusão de coisa ruim, sabe? É muito complicado isso, muito complicado. Mas se você soube de uma notícia triste, leis, por exemplo, que aprovam o aborto, coisas horrorosas, né? Até a questão dos Yanomami lá também, muito feio aquilo. E aí eu quero fazer uma crítica, porque é o seguinte, eu acho engraçado, né? Que agora, não, veja, o governo anterior tem sua responsabilidade diante dessa irresponsabilidade quanto aos indígenas Yanomamis, tá? Isso, friamente falando, é fato. O governo anterior tem responsabilidade, sim. A questão é que agora a mídia caiu em cima. Só que a pergunta é, onde é que estava a mídia nesses 4 anos em que esses índios sofreram? Sendo que o Raoni, se não me engano o Raoni, né? Ele foi pedir ajuda e pedir socorro para o Macron, presidente da França. Então a pergunta que fica também é assim, veja, não estou desmerecendo as notícias relacionadas aos Yanomamis, mas onde é que estava então esse jornalismo investigativo e denunciativo? Desculpa eu usar o termo infeliz e incorreto. Onde é que vocês estavam, sendo que até os índios estavam pedindo ajuda para dirigentes estrangeiros? Se vocês sabiam que o governo era a favor de grileiro, garimpeiro, ruralista lá da região norte, da região ali da Amazônia, de todo onde está acontecendo isso, da parte norte do país, onde é que vocês estavam? Vocês não queriam denunciar o tio Bolsonaro? Ué, seria prato cheio. E agora, no governo do Lula, é que descobriu-se. Ah, por favor, né? Não adianta dizer que estava no meio do mato. Não, não é isso, não. Alguém devia estar denunciando. Aquela morte do indigenista e do fotógrafo, do jornalista inglês, já era um sinal de fumaça gravíssimo. O próprio Bolsonaro falou, a inteligência... Quem que é a inteligência? A inteligência secreta do Brasil é a BIM. A inteligência me disse que eles estão mortos. Isso antes de descobrir os corpos, né? Então, aqui no Brasil não se faz mais jornalismo de fato investigativo e que denuncia, que essa é a essência do jornalismo. Por isso que muitos jornalistas morriam há umas décadas atrás, né? É tudo muito confortável. Aí é tipo aquela coisa que uma vez um político falou, agora tá querendo surfar na morte dos Yanomami, né? Então o único pitaco do dia é esse, a minha queixa mesmo é essa. Onde é que os jornalistas investigativos estavam nesses 4 anos, ou sei lá quantos anos, mas dentro do governo do tio Bolso, ou até do Temer, estavam lá abandonados para morrer de fome? Ah, para, gente. Para, para, para com tudo, tá? Para. Alguém deve ter feito a denúncia e ninguém ouviu. Para, né? Por que que agora acharam? Ah, conivências, né? O que é conveniente, certo? Não tô defendendo Bolsonaro, mas eu acho que também tem que ter um senso aí, para você ver como não dá para acreditar mais em algumas notícias, né? Então, é isso, meu povo. Vamos correr, né? Eu tenho que ler, quer dizer, eu tenho não, né? Mas só para não deixar a coisa tão pesada, vamos ler aqui o capítulo 8 do livro 1, Imitação de Cristo, Thomas de Kempis. Como se deve evitar a excessiva familiaridade. Parágrafo 1. Não abras teu coração a qualquer homem, Eclesiástico 8, versículo 22, mas trata de teus negócios com o sábio temente a Deus. Com moços e estranhos conversa pouco. Não lisonjeie os ricos, nem busque aparecer muito na presença dos potentados. Busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados, e trata com eles de assuntos edificantes. Não tenha familiaridade com mulher alguma, mas em geral encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Procure intimidade com Deus apenas e seus anjos, e foge de seres conhecidos dos homens. Parágrafo 2. Caridade se deve ter para com todos, mas não convém ter com todos familiaridade.
Sucede frequentemente gozar de boa reputação, pessoa desconhecida que na sua presença desagrada aos olhos dos que a veem. Julgamos às vezes agradar aos outros com a nossa intimidade, mas antes o aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. Aí termina, né, o capítulo 8. Pois é, gente. Pra você ver como a gente não faz leituras edificantes, né? Eu falo por mim também, porque eu me coloco nessa parte de mulher tola. Porque aqui fala do quê? Evite familiaridade com os tolos, com pessoas que não estão na mesma direção que tu. Talvez, mulher, você tenha ficado chateada porque aqui é direcionado a um homem. E o que é falado? Cuidado em ter familiaridade com mulheres. Mas se você encontrar uma mulher virtuosa, procure encomendar. Ou seja, encomendar é, por exemplo, você, rapaz, conheceu uma moça muito bacana, assim, no grupo de jovens. Não é a ponto de namorar, mas é uma moça bacana. Mas você sabe que ela tá em perigo porque a cabeça dela é voada, apaixonada por um cidadão que não só quer abusar dela. Seja, né? Sempre tem isso. Às vezes uma parente sua também. Reze por ela. E mulher, não se sinta desmerecida, mas antes não fique de familiaridade com qualquer homem. Porque hoje em dia, às vezes você olha para um rapaz, o rapaz às vezes é casado, não é casado, e o cara quer tomar posse de você, como se fosse uma coisa. Nós mulheres somos muito coisificadas e infelizmente agimos com muita tolice, mas tem homem muito tolo também. Então pergunte, essa parte aqui ele me toca porque na minha família tem pessoas tolas, muito tolas, que falam da vida para qualquer um. Aqui em Curitiba eu vou contar até um negócio, até feio esse negócio, mas infelizmente para algumas situações eu acho válido porque é uma má educação, mas que às vezes nos protege de alguns infortúnios, de algumas situações ruins. O que que é? Aqui em Curitiba, dependendo da família, porque aqui já está ficando um pouco diversificado na cultura. Tá vindo muita gente de fora morar aqui, porque, sei lá, deve trabalhar em alguma empresa multinacional, então tem muito nordestino, do Rio, São Paulo, entendeu? Até do interior do Paraná, que aí é uma outra cultura também. Mas, geralmente em Curitiba, a maioria das pessoas e senhoras não abre o portão para qualquer pessoa. E quantas vezes que eu já não vi senhoras conversando com outra com o portão fechado. Por quê? Eu tenho uma explicação. A pessoa de casa não quer que aquela pessoa que visitou entre em casa. Porque faz confusão, faz fofoca, vai ficar um tempão, às vezes a pessoa tá com trabalho em casa para fazer, não é home office, é trabalho mesmo. Ou não quer mesmo, a pessoa não vai com a cara daquela pessoa. E infelizmente, uma pessoa aqui em casa tinha a mania de abrir o portão para umas supostas amigas, que não era amiga não, era bando de aproveitadora. E meu pai já falava, não faça amizade com essas pessoas. Então você que se incomoda porque teu marido fala, eu não gosto daquela pessoa para você ter amizade, você ouça o seu marido, porque ele não é teu inimigo. Você pode não gostar, você ainda gosta daquela amizade daquela pessoa, mas aquela pessoa, o seu marido tem faro para descobrir que ela não presta. E você vai descobrir que ela não presta. Depois. Então essa pessoa aqui em casa, agora que caiu a ficha, de tanto que eu falei. Porque eu mesma via também que essas pessoas que vinham, pegavam coisa dela, pegavam mudinha dela, maltratava ela na própria casa. Então, assim, às vezes, por que às vezes eu tenho crises em determinados períodos? Porque, sabe, é muito trauma. É muita gente falando o que quer no meu território, onde eu moro. Porque eu não vou na casa da outra pessoa fazer como minha avó fazia, tá? Que eu tinha uma avó, aquela sim era doente, de percorrer toda uma cidade do interior, uma cidade grande hoje, para humilhar as pessoas de propósito. Aí eu pergunto pra vocês, ela teve um final bom? Não teve. Até hoje as pessoas lembram dessa senhora. Ó, gente, ela morreu já tem mais de 40 anos. Tem gente que lembra dessa infeliz até hoje.
E eu tenho que rezar pela alma dessa infeliz, porque é DNA, né? É sangue, uai. Mas eu nunca conheci ela. A minha mãe me escondeu dela, porque era muito ruim. Minha mãe tinha medo que ela me matasse, me deixasse doente, sei lá, fizesse alguma coisa. Esquisito, né? Mas é um negócio estranho mesmo. Mas ouvindo as histórias, é ficar com o cabelo em pé. Então imagina, ela sair da casa dela e ia pro outro lado da cidade para fazer mal, para humilhar as pessoas porque se sentia bem. Meu Deus. Às vezes eu fico pensando se todas essas iquisiras que eu tenho, essas coisas assim de das coisas não ir para frente, se não são maldições de pessoas, sabe, que sofreram na mão dessa parente e nos amaldiçoaram, porque não tem explicação. A vida da gente eu não posso reclamar, sabe? Mas tem coisa que às vezes eu faço, eu tento fazer e não vai para frente. Então, às vezes eu peço, olha, Senhor Jesus, se for alguma coisa relacionada lá aos parentes que passaram, porque não foi só ela também, não. Teve outros aí que andaram fazendo umas rebarba feia. Ó, se foi por causa desse, daquele que andou falando coisa, o senhor me perdoe, porque eles são meus parentes, não é da minha convivência, mas eu tô aqui implorando sua misericórdia, né? Porque eu tento não ser esse tipo de gente. Eu tenho outros defeitos, eu sou braba, sou, né? Então, às vezes eu tô trazendo uma particularidade aqui de Curitiba, de não dar bom dia, de não dar bola para estranho. Tem gente que fala demais e a pessoa se fecha. Aqui é muito fechado, né? Então, o curitibano raiz é fechado e não abre o portão. De jeito nenhum. Da casa para essa aí, para essa que vai fazer fofoca, quer saber das intimidades, quer roubar meu marido, quer rogar uma praga, né? Então aqui a pessoa não é de frequentar a casa de ninguém. E quando frequenta, portãozão na cara mesmo. Não tô elogiando, eu não acho isso correto, mas às vezes é necessário. Eu tive que já fazer isso. Inclusive, engraçado que essa parte de não abrir o portão, ainda eu aprendi com duas pessoas que nem é católica. Uma era daquela seita que eu participei. Aquele cara lá esquisito que dizia que era padre e não era padre nenhum. Falou, não é pra abrir porta pra qualquer um, vai que ele roga uma macumba pra você. Errado não tava. Outra era justo do tempo do esoterismo. A mulher lá que fazia os cursos doido, ela contou um caso que ela disse que sentiu assim que eu não podia abrir meu portão pra aquela pessoa. E eu não abri. Imagina, vai que roga uma praga, rouba uma coisa minha aqui de casa e vai fazer uns trabalhos por aí. Falou bem assim. Aí eu comecei a ficar mais atenta a isso, sabe? Porque aqui em casa a gente era muito aberto, abria o portão e tal. E aí, com o tempo, como a gente era muito humilhado, a pessoa vinha querer coisa, humilhava familiar próximo, me humilhava também, aí. Só que esse povo, a maior parte já morreu, porque eram senhoras de idade já na época, né? E, e olhe lá também para quem que a gente abre a porteira aqui, porque não dá, meu povo, não dá. Cortesia de visita. Pois é, por que que as pessoas não gostam de receber visitas? Segue meu pitaco, segue o fio. Uma vez eu vi um Reels, é bem real isso. Como é que antigamente as pessoas recebiam a gente em casa? Com um bolo, café, leite e tal, não sei o que, né? E hoje? Ah, um café e bolacha. E ainda com aquela cara de nojo, tipo, vai embora logo, né? Eu vi uma pessoa fez um Reels assim com uma senhora. E eu tenho uma teoria a respeito. Antigamente não tinha um WhatsApp. Antigamente não tinha rede social. Então, a gente tinha uma ideia a respeito daquele familiar. A gente sabia que aquele familiar era fofoqueiro, que podia fazer uma maldade, levar um leve trás e tal. Mas o único jeito de saber notícias de parentes, de pessoas da vizinhança, fofocas assim, era por essas visitas. Hoje você não precisa mais saber. Por quê? Porque você vê pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo grupo da família, e às vezes você já se estressa com o povo do grupo da família, você já nem abre mais a porta, inclusive. Você foi bloqueado por uma tia, por uma avó, e hoje em dia todo mundo perdeu o freio. Ah, vocês fizeram aniversário? Como é que teve um? A menina, eu soube que a avó fez coxinha, posso ir aí comer? A neta. Aí a avó,
Ou um dos tios fala, viu, a avó tá chateada com vocês, porque vocês fizeram uma festa aí, não chamaram ela, e agora que vocês sabem que tem coxinha, vocês querem comer coxinha? É isso? Só que ela ficou bem braba, viu? Ficou bem chateada. Aí na sequência, viu? A avó disse que vocês podem vir, porque vocês são neto, mas ela não gostou muito de vocês ter convidado ela para aquela festa lá no Cida, sei lá, se é uma festa de aniversário. Entendeu? Então as pessoas estão muito sem paciência. Então é o seguinte, aqui também fala não criar familiaridade. Aqui, ó. Devemos ter caridade com todos, mas familiaridade não. Parágrafo 2, né? Às vezes, como é que é? Às vezes agradar aos outros com a nossa intimidade, agradar aos outros com a nossa intimidade. Ou seja, eu sei dos teus segredos, você sabe dos meus. Mas aí o que diz aqui na imitação de Cristo? Mas antes aborrecemos com os defeitos em nós, que em nós vão descobrindo. Isso aqui é muito real. Aí eu tive o caso aqui de outra pessoa que tinha mania de chorar as dor pro contador, que é meu padrinho. Aí quando essa pessoa faleceu, que eu tive que assumir essa parte do imposto de renda, assim foram, aí também é um estresse, porque ele chegava e fulano, parente meu, outro parente, né, próximo meu, fulano, tá com aquela moça? Que não sei quem? Aí eu ficava pensando, eu não acredito que ele sabe disso, e sabia de muita coisa. Aí eu comecei a cortar, eu comecei a falar o seguinte, olha, eu tô conversando com o senhor por questões de imposto de renda, isso interfere na entrega dos documentos? Isso tem a ver com aquilo que eu preciso falar com o senhor a respeito do imposto de renda desse ano? Não. Então vamos encerrar o assunto? Vamos, né? Eu sei que eu briguei com ele, acho que ficamos 2 anos meio que arranhados, sabe? E desculpa falar, padrinho que não foi padrinho de nada. Nunca me levou para uma catequese, nunca me levou para uma missa, nunca foi para uma missa. Eu tô rezando para esses dois, por incrível que pareça. Tanto fez, tanto faz. Não ganhei presente. Ganhava uns presentes, mas na verdade minha mãe não queria muita intimidade porque ela não se bateu com a minha madrinha, porque eram conhecidos do meu pai, né? Mas eu digo assim, tolices, coisas tolas que fazemos diariamente. Pois é. Eu sou muito calada, muito na minha, porque de boca aberta, sabe? Infelizmente a pessoa morre com a boca cheia de formiga mesmo. E não é porque levou balaço, tal. Aí, ó. Aí eu pergunto, essa pessoa foi no velório do meu pai? Não foi. Eu que tive que avisar, falei, eu não posso, porque era quinta-feira o velório e o enterro. Eu não posso, eu tô descendo pra praia. Desculpa tá abrindo minha dor, sabe? Mas se você passou por uma situação dessa, um parente próximo, perdoe, viu? Perdoe, reze muito. Porque infelizmente essa pessoa vai passar pela justiça de Deus, na terra ainda. Não tô dizendo que eu tô desejando, não. É que eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Que pena, né? A pessoa realmente não tem virtudes, né? Aí é um tolo com outro tolo. Nem deveria estar falando isso, mas você acha que eu não fiquei magoada no dia? Dá vontade de fazer, por que eu preciso dessa pessoa? Não, dá vontade, gente. Então por que eu tô com essa pessoa? Né? Aí eu penso, eu tenho que fazer um imposto de renda porque eu realmente eu não sei fazer sozinha. Mas se eu pudesse, eu faria. Porque, olha, é um gasto que para mim é desnecessário com esta pessoa, né? E ainda eu lembro que quando faleceu um parente próximo dessa pessoa, mandaram uma mensagem, falou, você quer ir no velório e tal? Eu falei, já não pode. Primeiro que a gente não era íntimo desse familiar, e minha mãe também de novo ficou chateada. Então, né? Mas sabe, situações assim traumáticas. As pessoas acham que pode dar as costas. Pois é. Mas, enfim, né? Essa parte me tocou muito, é pra mim. Desculpa se não foi pra você, mas eu acho que vale pra todos. Pra quem que você abre o portão? Pra quem que você abre pra tua casa? Ah, mas eu quero que você reze pra mim. Não, vamos se encontrar no sacrário. Vamos lá na paróquia aqui perto.
A gente conversa lá, tomamos um café, até pago o café pra você, mas vamos lá. Mas na minha casa tu não entra, eu não sei quem é você. Hum? Eu fico até, desculpa, eu tenho uma inveja mesmo de pessoas que têm uma casa em que tem área social, tipo, a pessoa não entra na casa, ela entra tipo numa área reservada, parece uma casa, tal, ou é uma garagem muito bem feitinha, que tem a cadeira, a pessoa traz a comidinha, que ela é muito bacana, né? É chá das amigas no jardim, no quintal. Isso é muito bom, porque entra até um limite da casa. Banheiro fora também, né? Às vezes a pessoa tem um lavabo, um banheirinho fora, já para isso, né? Desculpa, gente. Infelizmente, eu falei, até tô sendo tola, né? Tô falando de uma intimidade minha, mas que eu me recordei que agora que passou a dor, mas não é fácil, sabe? Não é fácil. Então, você que tá passando por luto, sentiu, porque além do luto você tem que digerir essas coisas que surgem, gente que não queria ir no velório, gente que não gostava da pessoa que faleceu, aí a pessoa fala, sabe? A pessoa mostra quem ela é. Entrega para Jesus. Claro que está sendo a realidade sincerona na hora desnecessária, né? Não precisava mostrar ali, né? Não precisava. Mas você entregue, porque talvez essa alma miserável está querendo ser conhecida por Jesus. E Jesus ama, quanto mais pecador, Jesus ama muito. Ama demais. Ó, mostrar ali na cruz que eu morri por essas pessoas também, né? Então não fique chateado, infelizmente acontece com qualquer pessoa, tá? Essas situações ruins assim que te desagradam, ouvir coisas desagradáveis, né? Às vezes que nem eu ouvi lá no programa lá do Padre Manzotti, a mulher chorando porque o pai foi atropelado e aquilo não é acidente, porque o motorista não ficou para prestar ajuda, então foi um assassinato praticamente, né? Foi um crime. A pessoa fugiu do caminhão. Então o caminhão passou por cima do velhinho de bicicleta. O que as pessoas falaram depois para ela? Ah, chegou a hora dele, Deus assim quis. Ah, é sério? Deus quis que um caminhão passasse por cima do pai da moça? Ah, por favor, né? Descansou. Meu Deus. Não tem nada de agradável, a gente não tem mesmo o que falar nessa hora. A única coisa que eu aprendi diante de todas essas situações horrorosas que eu vi também no luto, no pós-luto, foi ou indiferença. Tem gente que aí quer vir na tua casa fazer a festa e você tá de luto, não respeita você nem tua família. Já aconteceu. Aí o que que eu fiz? Barrei mesmo. Tá? Eu tô errada, mas eu barrei esses primo besta. Nem pra falar meus pêsames do tio, né? Aí eu barrei. Eu não conheço vocês, o que vocês querem fazer aqui? Nunca vou em São Paulo também. Eu tenho primos em São Paulo, mas pra mim é um bando de estranho. Consigo ser pior que estranho. Certo? Desculpa ficar dando ideia pra vocês, não é o certo, sabe? Mas se acontecer de alguém não abrir o portão pra você, ou você ouvir coisas depois do luto de uma pessoa querida, horríveis, vai entregando pra Jesus. E lembra do Imitação de Cristo. E mulheres não se ofendam aqui, porque a imitação de Cristo é destinada para homens. Tem que ver o contexto da época que foi escrito. Mas é muito válido para a gente também. A gente tem falado com pessoas sobre o quê? Para algumas pessoas é. Ah, essa é só para dar bom dia. Essa é só para comprar o mel lá. E esse povo é curioso, sabe? Quer saber onde é que a gente mora, o que que a gente faz, o que que não sei o quê. E aí eu fico me perguntando, para que quer saber? Às vezes vai chegar uma hora que eu vou ter que ser grossa. Você escuta, por que que você quer saber da minha intimidade? Você não precisa saber da minha intimidade, né? Eu nem paro mais pra conversar com esse povo, sabe? Tem um povo muito folgado. Porque a gente não sabe quem são as pessoas que podem nos fazer mal. Ou até de outra religião, vai saber se não coloca o nosso nome na fogueira santa. A gente não sabe, né? Então, gente, termino por aqui. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Desculpa o papo pesado. Infelizmente, de novo, né? Uma coisa desagradável. Mas é que eu lembrei aqui como que as pessoas precisam evoluir um pouco, né? Parar de ser tolas. Como que a palavra de Deus falta na vida das pessoas. Porque no Antigo Testamento, os livros sapienciais têm muito disso, de orientações. E são atuais.
Claro que você precisa meditar para ver se aquilo não vai dar um respaldo para sua falta de caridade, né? Ou para minha falta de caridade. Mas dependendo, a gente tem que ter caridade com a pessoa também para ela não pecar. E às vezes tem que ser duro com a pessoa, né? Então, que Deus nos ajude e nos conceda a graça da sabedoria e da graça de Deus em nossa vida. Paz e bem.